aquela força que a gente nem sabia que a gente tinha. Às vezes está pesado, para algumas pessoas bem conflituoso, para outras, além da ansiedade, um medo, uma angústia. Tem gente que não sabe decifrar, ó Pai, qual é o sentimento que está vindo durante esses dias. Para alguns já está mais leve, mas o Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos, ó Pai. Então eu te peço, Deus, que nesse momento o Senhor possa visitar o coração de cada um deles, ó Pai. Vai trazendo aquela paz, vai trazendo a restituição, vai trazendo, ó Pai, uma cura mesmo. Porque se teu filho escolheu, ó Pai, num domingo de manhã, acordar, fazer o sacrifício de estar aqui na tua presença, Pai, é porque ele verdadeiramente tem ansiado por ti. Ele verdadeiramente tem ansiado pela tua sabedoria. Então, Pai, traz o alívio para a alma. Mas é o alívio que essa pessoa nunca sentiu. E se caso, Deus, a fé dela esteja ali diminuída, ela está aqui pedindo socorro, mas dentro dela ainda não está crendo nesse milagre, que seja pela minha fé, Pai, que o Senhor possa curar essa pessoa. Eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, que a fé que o Senhor tem colocado em mim, de romper toda e qualquer barreira, o Senhor possa visitar essa pessoa nesse momento. Aumente a fé dela, Pai, e traga a cura. Tira todo medo, tira toda angústia. Pai, tudo aquilo que tem se levantado contra cada um dos teus filhos já começa a cair por terra a partir de agora. Toda insônia, todo cansaço, seja físico ou mental, toda doença, ó Pai. Que o Senhor agora nos ajude a romper e a romper em fé. Pai, é aquilo que eu disse ontem e aquilo que eu orei de madrugada ao Senhor. Toda técnica, todo dom que o Senhor me deu da parte da terapia, ele precisa de uma manutenção. Mas a cura que vem do Senhor não tem manutenção. Então traga a cura para a nossa alma, Senhor. Porque se a sabedoria do Senhor, ó Deus, ela traz cura para o nosso corpo físico, pelo nosso corpo mental e pelo nosso corpo espiritual, o Senhor traga a cura agora para a gente. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, traga o alívio para cada um desses corações. Eu já te coloco na tua presença, Pai, pedindo para que eu me esvazie de mim mesma e que o Espírito Santo do Senhor me encha. Para que nesse momento, ó Pai, eu seja instrumento do Senhor aqui na terra, trazendo a tua palavra, trazendo essa sementinha para o nosso coração, ó Pai, de mais um dia de provérbios, para que a gente possa caminhar nessa caminhada de 31 dias. É mais um passo, ó Pai, perante esses 31 dias que nós vamos viver com o Senhor. Então eu entrego, papai, a Ti. Eu te entrego, Pai, tudo. E te peço, nos ajude a romper. Que a começar do meu coração, que se abra para receber essa palavra, Pai. A começar do meu coração. Mas que cada um dos teus filhos abram o coração para receber essa palavra. Abra o coração para serem edificados em mais um dia. Eu te entrego, ó Pai, tudo. Tenha total liberdade em nosso meio. Que os teus anjos já desçam do céu para a terra para guerrear a nossa guerra. E que o Espírito Santo do Senhor guarde a nossa vida e guarde a nossa casa. Guarde a nossa parentela. Guarda, Senhor, os nossos. É por isso que hoje eu oro, lhe peço e lhe agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia. Vamos lá, gente. Vamos começar mais um dia, né? O sexto dia. Eu já queria deixar bem claro. E eu sei que às vezes não vai ser fácil, tá? O que acontece, gente? Existe, sim, eu não ia falar sobre isso não, mas como essa noite eu acordei, na verdade eu não dormi, né? De novo, eu vim dormir agora de madrugadão mesmo. Era 1h da manhã, apesar de eu acordar cedo, né? E ontem eu tive um dia muito corrido. Em breve tenho um testemunho para contar para vocês, por causa disso aqui, inclusive, muita coisa vai acontecer por causa desse movimento que a gente está fazendo no online.
Grandes coisas estão por vir. E eu estava extremamente cansada, deitei até cedo, eram umas 8 horas, eu falei, vou deitar aqui, já vou preparar o devocional e vou dormir. Gente, era 2 horas da manhã, eu estava como se eu tivesse uma energia sem explicação. E aí eu comecei a ficar angustiada, fui ficando angustiada, e ali eu chorei na presença de Deus mesmo e comecei a clamar a Ele, muito, 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 muito. E eu entendi uma coisa que eu não ia trazer, porque o nosso tempo é muito curto, então se a gente passar do tempo, você já sabe. Mas a guerra espiritual, ela existe. E nós estamos num propósito, tá? O propósito, ele vai requerer renúncias, a gente vai ter que acordar num domingo, né? Cedo, era o dia que a gente podia dormir até mais tarde, ou seja, mas é uma escolha, é um sacrifício que a gente está fazendo. Só que o que acontece, gente? Como todo sacrifício, vai ter uma luta. Eu falei isso aqui desde o princípio, e eu quero trazer essa clareza para vocês. Deus traz na palavra dele que a nossa luta ela não é contra a carne, mas sim contra o espírito. Então, se as coisas estiverem difíceis na sua casa, com as pessoas que você ama, tende sabedoria. Respira até, sei lá, conta até 50, não é até 3, até 5, até 10, não. Conta até 50, conta até 100. Em vez de você explodir, em vez de você ficar nervoso, nervosa, vai para o seu quarto, vai orar. De coração, por isso que eu falei com vocês e insisto, assiste o filme Quarto de Guerra e viva isso. E viva isso. Porque nós realmente vamos ser atacados. Nós realmente vamos ser atacados. Não adianta você achar que tá aqui fazendo esse propósito e sua vida vai mudar, tipo assim, num passe de mágica. Não, gente, é um preço a ser pago. Queria eu que fosse leve. E queria eu até que eu pudesse passar essa luta por você. Eu não queria que você sentisse dor alguma. Porque para alguns vai ser assim, ah não, se eu tô passando por essa luta, eu prefiro não viver essa intimidade com Deus. Só que é isso que o inimigo quer, gente. Que você desista. Nós estamos apenas no 6º dia. E leve não tá. Se você falar comigo que tá leve, eu vou falar, uai, me ensina isso aí. Por quê? A promessa é de uma vida muito transformada. A promessa é que Deus vai fazer grandes coisas pra gente, e já começou. Igual eu disse, em breve a gente vai ter testemunho. Eu acredito que na semana que vem eu já posso compartilhar com vocês. E tem um monte de coisa. Primeiro, não é que você tá passando que Deus tá te castigando, lembra disso. Antes da gente viver esse desafio, Deus trouxe pra gente a jornada de Jó, justamente para que você entenda que a vida, às vezes, a gente vai passar por um deserto, por uma coisa que nem você vai entender. E Deus me deu um sonho que eu quero compartilhar com vocês, que simplesmente, gente, nesse sonho, a pessoa falava comigo assim, eu acho que você ainda não entendeu. Você está vivendo uma guerra espiritual. Você não vai vencer isso com a força do seu braço e nem com a sua inteligência. Você vai vencer isso na oração. Não é, Lívia, que você não ore, mas ore com mais intenção. É intencionalidade, entendendo que você está em guerra espiritual. Então eu quero compartilhar com vocês hoje que não é que você não ora, não é que você não está pagando o preço por isso. Que se você já está acordado num domingo, você está pagando um alto preço por isso. Mas, sabe essa guerra que você está vivendo? Sabe essa dificuldade que está tentando te paralisar, principalmente de viver esse desafio? Porque você está cansado, o corpo fica cansado mesmo, gente. Que aí você vai pegar e vai falar assim, eu vou ficar aqui deitadinho, não quero mexer com isso aqui não, vou ficar aqui, vou dormir até um pouquinho mais tarde. Então a gente vai precisar de fazer as nossas renúncias, nós vamos precisar de fazer aquilo que vai precisar ser feito. Então eu quero de coração, de verdade, que vocês hoje entendam isso.
Vocês não vão vencer essa guerra que vocês estão tendo hoje pela força do seu próprio braço. Vai ser pela oração. Se nós estamos buscando por sabedoria, você vai vencer essa guerra com sabedoria. Vocês já ouviram, né? Tem sempre um ditado, né? Quando a gente pede a Deus paciência, vocês acham que ele dá a gente paciência ou ele treina a nossa paciência? Você acha que Deus vai nos dar a sabedoria ou ele vai treinar a gente para ser sábio? Então, essa guerra que você está vivendo hoje é treinando você para ter as melhores escolhas. É treinando você para saber o que você quer da sua vida. Para você saber tomar decisão. Eu, por exemplo, sempre tive muita dificuldade por ser muito indecisa, por tomar decisão. E eu tô tendo que tomar um tantão de decisão na minha vida, mas é um tantão mesmo. Por quê? Não tem como eu ser sábia se eu não souber tomar decisão. Então, a sua dificuldade hoje é naquilo que você mais precisa, sua cura. E aquilo que você mais precisa, sua cura, é onde você mais precisa de sabedoria. Então, entenda que essa guerra você não vai vencer tentando resolver, tentando conversar, tentando tomar remédio. Não. É orando mesmo. Não é fazendo mais coisa, não é correndo mais atrás, é orando mesmo. Então, eu queria que vocês entendessem isso. E por incrível que pareça, eu dei o nome desse devocional de O Segredo. O segredo. As escolhas que preservam, sabe? Então, assim, existe esse segredo que vai proteger a nossa alma, a nossa vida, a nossa caminhada espiritual. E esse segredo, gente, é justamente as nossas escolhas. Ou seja, por que eu dei nisso? Porque, para mim, a minha maior dificuldade era tomar decisão, né? E tomar decisão é uma escolha. A gente precisa fazer uma escolha na decisão. Ou uma coisa ou outra. Então, a sabedoria, gente, não é apenas o que a gente sabe, é a forma como a gente vive. Eu já te falei, desde o princípio, a sabedoria é um estilo de vida. E em Provérbios 6, ele vai ensinar pra gente que a verdadeira sabedoria, ela é na prática. É no nosso agir, com a nossa responsabilidade, é fugir da imprudência, é andar na fidelidade, é fugir da sedução e temer ao Senhor acima de tudo. Então, é um chamado para a gente viver com diligência e com ética e ter o autocontrole. E o que mais a gente precisou de ter essa semana, se você analisar, foi autocontrole. Se você falar comigo que não, vou falar com você com sinceridade. Gato, gata, você tá fazendo alguma coisa errada. Porque não tem como a gente conquistar algo que a gente está orando a Deus sem prática. E Provérbios 6, ele deixa isso explicado pra gente minuciosamente. Então, ele traz até pra gente alerta, por exemplo, quanto à preguiça, contra o orgulho, a imoralidade e principalmente as más companhias. Então, hoje a gente vai mergulhar, né, em 5. Parece que eu gostei de 5, né, gente? O que será que Deus quer responder pra gente? Porque já tem 3 dias que eu falo de 5 ensinamentos. Na hora que eu tava... Ontem, na hora que eu fechei, eu falei 5 de novo. Ó, vamos lá, né? Talvez vão ser 5 grandes milagres, né? Vamos ver. E hoje a gente vai mergulhar, né, nesses 5 ensinamentos desse capítulo, que vai confortar a nossa alma, né? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que ao finalizar o dia de hoje, você vai sair daqui com um passo a mais em direção à sabedoria e vai trazer um pouco mais de conforto para sua alma e vai alinhar o nosso espírito mesmo com esses princípios de Deus. Então, eu sei que tá difícil, aguenta a mão aí. Se precisar, manda pra gente o seu pedido de oração, que está sendo aquela sua maior dificuldade, para que a gente possa orar mesmo e romper em fé. Não tenha medo de pedir ajuda, gente, porque é uns pelos outros aqui, tá bom? Então vamos lá. Para o primeiro princípio de sabedoria é a responsabilidade com que assumimos, né? Então, assim, no início de Provérbios fala que se a gente serviu de fiador para o nosso próximo, se com um aperto de mão a gente empenhou um estranho, então caístes nas mãos do teu próximo. Então, o primeiro alerta é
Contra ao assumir compromisso por impulso, tá? Especialmente quando envolve finanças, que é uma promessa de irresponsabilidade. Gente, e nessa parte aqui é muito pesada, por quê? Porque a gente tem falado também sobre como é que chama? Sobre a generosidade, tá? E o que acontece? A lição é o seguinte: entre as alianças que são precipitadas, porque ser bondoso, gente, não é ser imprudente. Então, é usar sabedoria até na nossa generosidade, é ajudar o próximo com responsabilidade, com amor. E o sábio, ele tem que ter amor, mas tem que ter muito limite. Foi o que eu falei com vocês. Não adianta você tirar aquilo que você está vestido para dar ao próximo, porque, ou seja, você não está resolvendo um problema. Porque se você está tirando de você e você não tem para dar para o outro, o problema continua. Existem casos e casos? Existem. Por exemplo, se Deus falar com você assim, ó, eu quero que você me entregue tudo, é porque ele vai te honrar. Se ele fizer como a viúva, que teve que dar tudo para o profeta, é porque ele queria honrar, ele estava ali fazendo um teste de fé. Mas se não foi, por isso que você tem que ter muita sabedoria para discernir. É Deus mesmo que está te pedindo? Ou é o diabo que está ali te confundindo? Aí você pega e dá tudo, sem consultar verdadeiramente a Deus e pedir a Deus os sinais. E aí você pega e dá tudo, depois você cruza os braços e fala assim, mas Deus não me honrou. Mas ele não te pediu. Então tem que usar muita sabedoria na sua generosidade. Nós temos que sim ajudar o próximo, nós temos que sim ser generoso, mas tem que ter responsabilidade com isso. Porque a gente precisa ter limites. Então nem tudo que parece ajuda, de fato é dentro da sabedoria. Por isso que a gente precisa começar a usar a sabedoria com muita prudência. Para você não fazer promessas irresponsáveis, assumir compromisso que não era para você assumir. Você fala, não, foi Deus que me pediu. Não, não foi Deus não, gente. Então não adianta. Aquele ditado, né? Desvestir um santo para vestir outro. Nem toda boa intenção, gente, é uma ação divina, não. A sabedoria é saber dizer não com paz. Não tenho, não posso. Eu lembro quando eu fazia evento, sempre tinha muito dinheiro, inclusive. Gente, é por isso que eu não tenho, vou ser bem séria, rasgar o verbo pra vocês. Por isso que eu não tenho nada na minha vida, porque todo mundo me pedia as coisas, eu dava todo mundo. Você não tem que ficar emprestando dinheiro para os outros. Tem que aprender a falar não. Lívia, mas é da minha família. Não. Se Deus não te der o direcionamento e falar empresta, fala não. Porque o seu não vai edificar o outro. Se toda vez que acontecer, e isso vale, gente, principalmente nessa era de jogo, tá? Se você fica emprestando dinheiro para quem tem o vício, infelizmente, no jogo, essa pessoa ela nunca vai ser curada do vício. Porque ela sempre vai saber que vai ter alguém ali para poder salvar ela naquele momento. Então, tudo que ela tiver, ela vai continuar jogando. Então, você não está edificando essa pessoa. Lívia, eu não sei dizer não. Comece a pedir a Deus sabedoria, que você vai aprender a falar não. E o segundo fato é que a preguiça é uma armadilha disfarçada de conforto. E ele fala: observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Aí ele até conta, né, que a formiga, ela não tem a supervisão e mesmo assim ela trabalha. E você fica só mais 10 minutinhos, só mais 5 minutinhos, só mais um pouquinho aqui na cama. Amanhã eu vou, amanhã eu faço. E o amanhã nunca chega e a gente já está no meio do ano e as suas promessas, suas metas não foram batidas.
Então Deus está nos chamando à diligência, porque sabedoria é observar, é aprender e se antecipar. Quem vive procrastinando ignora o tempo, adiando o nosso propósito e vai colher a escassez. Então, se você quer prosperar, você vai ter que parar de procrastinar. Você vai ter que fazer a sua escolha. O nosso propósito, ele vai exigir movimento. E eu falo muito isso. Orar são. Fé sem ação, gente, vai te levar à estagnação. Vai tornar a inércia disfarçada de espera. Vai fazer você ficar rodando em círculo. Tá na hora da gente acordar e fazer o que precisa ser feito. Parar de procrastinar. Tomar as decisões que a gente precisa tomar. Entrar em ação. O terceiro é o cuidado com quem você anda. Há pessoas que destroem a nossa vida até mesmo em silêncio. No versículo 12 e 13 fala: o homem de caráter perverso anda em falsidade. Acena com os pés, faz sinais com os dedos. E a Bíblia ela vai nos alertar contra as pessoas manipuladoras, que usam sorrisos para esconder o veneno. Então a sabedoria vai ser discernir, não se iludir com aparências. É cortar laço com quem contamina a nossa jornada. É aquilo que eu falei ontem. Existem as pessoas que ela conhece você, ela conhece seu ponto fraco. Então ela te manipula e você acha que é bênção, mas não é bênção, gente. É a pessoa que veio para roubar mesmo. É aquele lobo em pele de cordeiro. Aí você tá achando que é isso que Deus quer para você, e quando você percebe, isso só está te machucando. Você acha mesmo que Deus ia te abençoar com uma pessoa para poder ficar ausente? Para não te valorizar da forma como você deveria valorizar? E aqui eu não falo só de relacionamento amoroso, não. Sabe esse amigo que você anda com ele, que fica só te diminuindo? Que fica só te criticando? Comece a prestar atenção com quem que você está escolhendo andar. Porque os relacionamentos errados são atalhos para nossa destruição. E a sabedoria é saber se afastar antes que venha essa destruição. E eu conto para vocês um testemunho, porque eu lembro que na pior fase da minha vida, Deus mandou me afastar de algumas pessoas. E eu não queria me afastar de jeito nenhum, porque eu falei assim, mas na minha outra pior fase da vida, essas pessoas estavam do meu lado, Deus. E se eu mudei, essas pessoas também vão mudar. E eu estava tentando carregar essas pessoas comigo de qualquer jeito. Gente, mas assim, eu tive minha vida assolada. Vou falar com você, o que eu sofri por não ter sido fiel a Deus mesmo, ali obediente e afastar dessas pessoas há tempo, vocês não têm noção. A minha vida foi a ruína mesmo, por escolher andar com pessoas que já não tinham mais que andar. Por quê? Por causa das aparências. Falei, eu tava andando com essa pessoa que era tão bom, era. Existem ciclos que precisam ser fechados. Então acorda para isso. Porque dependendo com quem você tá andando, você leva à sua destruição. E aí você atrasa ainda mais a sua promessa. Talvez era para eu estar hoje num lugar muito mais à frente, se eu tivesse tido sabedoria ao escolher as pessoas que eu estava andando lá atrás. Mas existe aquele ditado, viu? Antes só do que mal acompanhado. Só que hoje as pessoas têm tanto medo de ficar sozinha que elas preferem andarem mal acompanhadas do que sozinhas. Só que aí eu vou te falar, vai te levar à destruição. Vai atrasar sua promessa e depois você vai se arrepender muito, porque hoje eu me arrependo de não ter levantado da mesa antes que Deus derrubasse a mesa. E vocês não medem depois o tanto que eu evoluí porque eu parei de estar na mesa que só me criticava. Vocês não medem.
Claro que eu demorei um tempo, né, para me reerguer, mas na hora que eu me reergui, vocês não medem o quanto que muda. Então escolha muito bem as pessoas que vocês estão andando. Sobre o relacionamento amoroso, mesma coisa. O quanto que tem sido mais leve para mim aprender a me posicionar sabendo o meu valor. Não tem como você ter um relacionamento sem saber o seu valor. Porque senão você vai aceitar migalhas, e se você aceitar migalhas, você não tem como ser feliz. Relacionamento não é o outro te completando, não, é o outro te transbordando. Tá rodando um vídeo aí na internet, inclusive, né, de uma prova que teve aí, eu nem sei o que é isso, se é um reality, deve ser um reality show, né? Mas eu não, como eu não assisto TV, eu nunca fico sabendo de nada. Eu só vi porque você abre o Instagram, é só esse vídeo agora que passa. Da mulher que ela postou, parece que é 42 mil, porque ela sabia que o homem dela ia salvar ela. E os outros homens lá, gente, tipo assim, vendo a mulher tomando uma jatada de água, tava lá olhando pro chão, tipo assim, ferrou, né? Não consegui. E esse, desde o princípio, na hora que ele viu que não ia dar tempo, ele simplesmente foi lá, tampou assim, não sei se vocês viram, depois eu acho, se for o caso, até mando lá no grupo. Ou seja, quem tá andando do seu lado, ele te protege, ou na hora do aperto ele vê você sofrendo e não faz nada? Eu não trago isso só para relacionamento amoroso, não, eu trago para amizade também. Porque tem pessoas que falam que te amam, mas na hora do que tá acontecendo, que você tá sendo machucado, nem tá olhando para você. Fala, nossa, que dó. Fulano tá passando por um aperto, né? Mas não paga preço nenhum para estar andando do seu lado verdadeiramente. Quando Cristo morreu na cruz, se não me engano, porque eu confundo os nomes todos, tá, gente? João foi lá ajudar a carregar. Quando você tá carregando sua cruz e você não tá aguentando, você tá caindo, quem é que tá do seu lado para carregar? Esse seu amigo realmente está andando com você, ele carrega a sua cruz? Ou no tempo dessa dificuldade, ele simplesmente fica olhando e fala, nossa, amigo, tem que orar mais. Amigo, você tem que ver o que é que você precisa fazer, né? Porque talvez tenha alguma coisa aí que você tá errando, porque todo dia uma prova diferente, né? Comece a selecionar melhor. Porque literalmente, antes só do que mal acompanhado. O quarto, Deus odeia o orgulho e a mentira. Então não negocie sua integridade. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derramam sangues inocentes. E aqui estão 7 pecados que revelam que Deus abomina: orgulho, mentira, violência, corrupção, perversidade, falso testemunho e semeadores de contenda. Isso tudo mostra, gente, que Deus ele valoriza a verdade, a humildade e o caráter acima de qualquer aparência. Então não esteja com quem mente, mesmo que seja uma mentirinha de leve. Ai, vou aqui justificar o atraso, vou falar uma mentira. Não, fala a verdade. Ontem eu me peguei fazendo isso. Eu tinha uma reunião e aí eu me atrasei. Eu não sei se foi porque eu fui conversar com meu pai, e aí não sei o que aconteceu, eu me atrasei. Quando eu fui mandar a mensagem para a pessoa, eu cheguei a escrever, gente. Eu cheguei a escrever assim, eu não estava achando Uber. Eu peguei e falei, mas eu nem procurei. Eu apaguei, não justifiquei, só falei assim, me desculpa, acabei me atrasando um pouquinho, mas eu já estou a caminho. Falei, por que que eu iria mentir? É melhor você não se justificar do que você mentir. É aonde eu tô te falando que a gente aprende a ter sabedoria na prática. Se fosse antes, gente, como eu vivo muito no automático às vezes, que, por exemplo, quando eu tô numa rotina muito corrida, eu faço as coisas até mesmo sem pensar. Mas como a gente está nesse desafio da sabedoria, eu estou trazendo muita presença para o meu corpo, para pensar mesmo nos atos que eu estou fazendo, para prestar bastante atenção naquilo que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu sei que a cada dia é um aprendizado. E aí, na hora que eu fui mandar a mensagem, foi muito no automático mesmo, já dando a desculpa ali.
Aí eu peguei e falei, não, pra quê? Nem justifiquei, só pedi perdão mesmo pelo meu atraso. Quando eu cheguei no meu compromisso, eu pedi perdão ali. Falei, nossa, me desculpa mesmo, né, por te fazer esperar, me perdoa. Então comece a perceber o que você está falando, como você está falando. Porque Deus valoriza a verdade, a sua humildade. E quando você errar, gente, seja humilde. Você percebeu, por exemplo, como eu vivo no automático, se eu tivesse dado essa desculpa, né, ali, e depois viesse cair minha consciência, vá pro quarto orar. Pai, hoje por nada, porque foi por nada, né, gente? Trazendo o meu exemplo. Às vezes é por uma coisa maior, mas por nada eu menti. Então eu queria te pedir perdão porque eu menti. Comece a trazer presença. Como que você vai trazer presença para o seu corpo? Respirando. Sente o seu coração, sente sua respiração, sente o seu corpo, o peso do seu corpo mesmo. Para de ficar fofocando, gente. Não fofoca, não leva ali. Fulano falou mal de você. E eu vou te falar uma coisa: aquele que leva é aquele que traz também, tá? Tudo aquilo que você falar, ele vai levar para a pessoa. Então não fica levando e trazendo. Não fica semeando contenda no meio do povo, não. Seja pessoa sábia. Deixa a fofoca morrer no seu ouvido. A irmã chega brincando aqui em casa já. Você quer saber de uma fofoca que não vai edificar a sua vida? Eu falo, não. Essa semana, tá vendo como é que você vai trazendo presença? E esse eu fiz sem perceber. Aconteceu uma coisa muito chata comigo, muito chata mesmo. Mas, nossa, foi muito chato. Eu fiquei muito puta. Só que envolvia atendimento, né? Envolvia cliente mesmo. E aí é antiético a gente falar sobre o atendimento. Gente, mas eu peguei meu telefone e comecei a mandar áudio. Muito puta, muito nervosa. Aí eu, tipo assim, desabafando, na verdade, né? Aí eu peguei, opa, apaguei o áudio e falei, é antiético e é melhor eu não semear contenda. Tem que vigiar minha língua. E isso eu fiz até inconsciente, tá? Não fiz consciente, não. Porque eu tava tão estressada, por isso que a gente tem que prestar atenção. Eu tava muito nervosa nessa hora, mas muito nervosa nessa hora, que aí eu só comecei a falar. Na hora que eu tava falando, que eu falei, isso não vai prestar. Só apaguei. E aí eu comecei a desabafar com Deus. Eu comecei a falar com Deus, eu falei, Deus, não dá, tá pesado e eu não aceito isso, e ficou pesado, e fui orando e fui pedindo. Então é ser sábio, é ser fiel. É honrar a Deus acima de todas as coisas. E Deus vai honrar quem não negocia a verdade, mesmo que isso te custe caro. Teve um testemunho, esse testemunho ele não é meu, é de um moço da igreja, lá das Boas Novas, que na época que teve, eu acho que é o contrato da Odebrecht, mas enfim, né, não vou entrar em detalhes, fizeram uma proposta para ele, assim, irrecusável, que ele ia ganhar dinheiro demais, gente, ia ganhar dinheiro demais. Só que estava tudo dentro da Lava Jato na época, né? E ele não aceitou, porque isso ia ferir os princípios dele, né? Feria muito os princípios dele. Seria corrupção, que é uma dos 7 pecados que Deus revela que ele mais abomina. Ele não aceitou, ele foi mandado embora. E não ia adiantar ele entrar na justiça, porque não tem como você entrar na justiça contra o próprio sistema. Mas ele chorou na presença de Deus, ele orou e ele clamou. E depois ele arrumou um emprego que ele, não sei quanto tempo depois, tá, gente? Mas ele arrumou um emprego que ele ganhava, eu acho que 3 ou 4 vezes mais. Pode até demorar, mas Deus ele vai honrar, se você honrar ele. Porque ele vai ver o seu sacrifício, ele vai ver o quanto o seu coração está querendo ser reto. E é o que eu te falei. A sabedoria é a prática. Eu acho que eu vou até mudar o nome do devocional.
Vou colocar, tipo, praticando, alguma coisa assim. Por quê? Porque é prática, gente. E você vai percebendo nos seus dias mesmo, você vai errar um pouquinho até você pegar a prática mesmo, de tudo. Porque você vai se pegar, né? Opa, não, peraí, vou voltar aqui. Não tá legal isso aqui não. Por quê? A sabedoria vai ser na prática mesmo. E a quinta, a sabedoria protege da sedução perversa do coração fiel. Peraí, calma, li tudo errado. A sabedoria protege da sedução e preserva o coração fiel. Tá vendo, gente? Eu tô com dislexia, não tô podendo ler as coisas, não, mas esse eu não tinha guardado o nome. E guarde no coração os mandamentos do seu pai. Ele protegerão da mulher imoral e da língua suave da pervertida. O foco aqui, gente, é evitar a sedução. E não é apenas sexual, não, igual eu falei ontem. Mas é emocional, espiritual, o engano da aparência, da palavra doce, do prazer imediato. Tudo isso vai custar a nossa vida espiritual, o nosso futuro. Tudo isso. Então, a fidelidade, gente, é no secreto. Ela é o maior sinal de sabedoria. Por quê? Não é para mim que você tem que viver com sabedoria, não vai mudar a sua vida e nem a minha vida. É você no seu secreto. Então, você vai ter que tomar muito cuidado com tudo aquilo que vem para poder roubar. Eu teve um devocional que eu expliquei muito sobre o deserto na passagem de Jesus e como o diabo ele tentou Jesus. Ele ofereceu reinos, ele ofereceu um montão de coisa. Eu não devo achar aqui não, mas depois eu mando para vocês. Mas ele testa Jesus oferecendo várias coisas, ou seja, os prazeres imediatos. Ele oferece o pão, ele oferece o dinheiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente decide fazer. Tem que ter muita sabedoria. Muita sabedoria. Tudo que você for fazer, ora primeiro. Coloca na presença de Deus. E é isso que Provérbios 6 nos ensina, né? Porque é um espelho que vai nos confrontar. Então eu queria saber, né, se a gente, será mesmo que a gente está sendo fiel nas nossas escolhas? A gente está vivendo com responsabilidade, com integridade, com discernimento? A gente está colocando na presença de Deus antes da gente tomar as nossas decisões? A gente está escolhendo bem com quem a gente está andando? Porque a sabedoria, gente, é ser fiel nos bastidores, não é na frente dos outros, não. É fugir da aparência do mal, é proteger o nosso futuro, é honrar os nossos princípios mesmo quando ninguém está vendo. Ninguém ia saber que o cara da igreja estava no trem do Lava Jato. Ninguém. Exceto quando estourasse, né? Mas até então, estava sendo tudo tão bem feito que talvez ninguém ia saber. Quais têm sido as suas escolhas quando ninguém está vendo? Qual tem sido a sua escolha? Então, hoje, a gente vai orar para a gente encerrar. E enquanto eu oro para você, eu quero que você ore também. E já vai pedindo a Deus que o Espírito Santo te dê muito discernimento. Ore para que você tenha olhos espirituais bem atentos. E que a sua história seja marcada por escolhas que preservam. Preserva seu coração, preserva a sua vida, preserva a sua alma. Clama a Deus por isso.
E eu quero que você entregue nessa oração toda a sua dificuldade, tudo aquilo que está te doendo, para pedir a Deus o direcionamento mesmo disso. Então feche seus olhos e vamos orar. Que inclusive um dos exercícios de hoje, ontem eu esqueci de mandar o exercício, tá, gente? Eu conto até com a ajuda de vocês, porque tem dias que são mais corridos. Se eu esquecer de mandar alguma coisa, me cobra para eu não ficar sem mandar. Para hoje a gente vai ter um exercício que é escrever 3 áreas da nossa vida onde a gente mais precisa tomar decisões com mais sabedoria, para a gente poder orar durante o dia por cada uma delas, tá bom? Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, obrigada, Pai, por mais um dia da Tua Palavra. Obrigada por mais um passo que a gente dá em direção da sabedoria. Obrigada por nos ensinar que é na prática, porque isso traz o alívio do nosso coração hoje, diante de tudo aquilo que a gente está passando pela nossa dificuldade. Pois nós entendemos que realmente a nossa dificuldade vai ser vencida na prática, que é na oração, na nossa entrega, em buscar sabedoria, porque é o Senhor quem vai nos direcionar se devemos ir para a direita, para a esquerda, ou o que devemos fazer, ó Pai. Então eu te peço, Deus, que nesse momento o Senhor visite cada coração aqui, vendo cada dificuldade dos teus filhos, a começar por mim, ó Pai, e comece a dar direcionamento dentro daquilo que o Senhor quer. Para que a gente não tome as decisões erradas, para que a gente não tenha medo, para que a gente aprenda a nos posicionar. Por Deus, porque tudo aquilo que estava doendo é aquilo que o Senhor está trabalhando. Por mais que isso nos gere ansiedade, por mais que isso nos paralise, é o Senhor trabalhando agora para que haja uma cura. E uma cura verdadeira, Pai. Uma cura que verdadeiramente vai transformar a nossa vida. Porque, Deus, a nossa vida nunca mais será a mesma. Porque nós estamos pagando um preço aqui, ó Pai, pela Tua sabedoria. Então, Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que não seja a gente guerreando a nossa própria guerra, mas que seja o Espírito Santo do Senhor nos guiando, que os seus anjos vão à frente. E, Pai, aquele sonho que o Senhor me deu, falando que a guerra era espiritual e que eu precisava orar com mais intencionalidade. Eu estou aqui, Pai, na intenção, clamando, pedindo ao Senhor, não só por mim, ó Pai, mas pelo povo que o Senhor confiou a mim. Vem à nossa frente, ó Pai. Nos dá a estratégia. Nem que seja através de sonhos, visões, ou outra pessoa que o Senhor vai levantar para falar com a gente. Nem que seja o Espírito Santo falando em nosso coração e trazendo uma visão, trazendo seja o que for, Pai, para que a gente saiba o que a gente precisa fazer e como a gente precisa fazer, Senhor. Comece a colocar as pessoas certas no nosso caminho para nos direcionar dentro daquilo que o Senhor quer. Para dentro do nosso propósito, Senhor. Comece a trazer as parcerias, Deus, aquelas parcerias que sejam do Senhor, para que a gente possa fazer acordos, mas que sejam dentro da Tua presença, Pai. Comece a tirar da nossa vida quem não tem que andar com a gente a partir de hoje, ó Deus. Mesmo que nos doa, Senhor, que o Senhor vai nos ensinando que quem não deve fazer parte tem que ser arrancado mesmo da nossa vida. Às vezes a gente quer tanto continuar andando com aquela pessoa, mas aquela pessoa, Deus, está sendo como âncora. Então Deus começa a nos mostrar o que a gente precisa fazer, de onde a gente precisa sair, onde a gente precisa começar a reconstruir a nossa vida. O que a gente precisa fazer, Pai, nos dê a sabedoria, nos dê o discernimento exatamente onde a gente mais precisa. Se é na prática, Deus nos ensina na prática a tomar as decisões corretas. Se é na prática, Senhor, nos ensina, nos guia. E quando a gente estiver errado, que o Espírito Santo do Senhor vem e nos cutuca, para que a gente possa nos corrigir, para que a gente possa voltar para a Tua presença e te pedir perdão, Senhor. Pai, o nosso coração anseia por uma intimidade com o Senhor como a gente nunca viveu. Então comece a trabalhar no nosso coração, Pai, para que a gente possa viver o extraordinário do Senhor. E Pai, não por ego, mas nos honra perante aquele que tem zombado da gente. Nos honra
perante aqueles que têm nos diminuído, que têm nos olhado com desprezo, para mostrar que o Senhor era com a gente desde o princípio, Pai, para mostrar que o Senhor é fiel e que era melhor a gente tomar aquelas decisões. Honre, ó Pai, as nossas escolhas, aquelas escolhas que nós fizemos com sabedoria, porque era o que nos trazia para mais perto do Senhor. Comece a trabalhar em nosso coração incessavelmente, ó Pai. E eu clamo cada vez mais por Ti, para que o Senhor nos direcione, mesmo quando a gente não estiver vendo o chão, mesmo quando o Senhor parecer distante, a gente esteja indo na direção daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Então eu quero te agradecer, ó Pai, por mais um dia. E te agradecer, ó Pai, pelo alívio que o Senhor está trazendo para os nossos corações agora. E que hoje, mais do que nunca, ó Pai, a gente dê um passo a mais diante do nosso propósito, diante da nossa mentalidade, diante de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor, pelo menos um dos nossos sonhos, ó Deus, fique muito claro na nossa cabeça. E que, pelo menos um passo, o Senhor nos mostre que a gente precisa dar, ó Pai. Nos leva a um nível de intimidade maior com o Senhor. Derrama sobre nós a tua sabedoria. Peço para que o Senhor guarde também, ó Pai, o nosso propósito, guarde também o Reacende a Chama, que o Senhor me dê saúde e direcionamento para que a gente continue, né, nesse propósito maravilhoso, nesse ministério que o Senhor tem formado, o Reacende a Chama, Pai. Quero que o Senhor guarde o nosso encontro presencial, escolhendo já a data, as pessoas que vão se sentar à nossa mesa. Peço para que o Senhor receba cada pedido de oração que nós tenhamos recebidos, ó Pai. Visita cada vida e cada alma desses pedidos de oração, ó Pai. Resgata os casamentos. Traz saúde, ó Pai. Traz visão para cada uma dessas pessoas que nós recebemos esses pedidos de oração. E peço para que o Senhor visite cada uma pessoa, ó Pai, que está ali no grupo. Quem está fielmente nesse propósito, ó Pai, são essas pessoas que estão pagando preço por estar aqui de manhã. Mas existem pessoas, ó Pai, que assistem no gravado. Visita esse coração também. Dê transformação para essa vida também. Dê a cada um, Deus, conforme o preço que essas pessoas estão pagando. Conforme o preço elas estão buscando. E se ela precisar de buscar mais, ó Pai, ou de mudar alguma coisa, que o Espírito Santo do Senhor vá lá, visita, incomoda e mostra qual é o caminho que precisa ser feito. Que o Senhor possa começar a ministrar cura em cada um desses corações, ó Pai. Visita cada pessoa que tomou a decisão de estar nesse grupo. Visita cada coração de cada pessoa que decidiu sair do grupo também, porque ciclos se encerram, Pai. Mas que o Espírito Santo do Senhor guarde cada vida, independente de cada decisão que essa pessoa tomar. É por isso que hoje oramos e pedimos, colocando diante de Ti a nossa vida, o nosso coração, e o nosso propósito, os nossos sonhos, as nossas dores, os nossos medos e as nossas angústias. Comece a transformar, ó Pai. Comece a nos ensinar. E comece a nos guiar. É por isso que hoje oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Então é isso. Que Deus possa abençoar cada vez mais a vida de vocês. Gratidão por mais um dia. E vamos juntos, com o pé no inferno. Que o Papai do Céu abençoe. E, se Deus quiser, até amanhã.